Em 2005, quando esse projeto começou, ele era bem modesto. Não se esperava que durasse por 10 anos essa possibilidade de mostrar o trabalho dos alunos. Na verdade, ele surgiu da nossa inquietação, minha e da Ana Márcia especialmente, que era professora de língua portuguesa na época, e agora, atualmente, ela faz parte do quadro de professores da PUC, e nós vimos a qualidade do trabalho que os alunos executavam para apresentar aos professores. Champagnat é um projeto que traz muito orgulho para a comunidade escolar, trabalhando um grande escritor brasileiro que é Machado de Assis. Sou muito feliz em fazer parte dessa equipe, trabalhando na 10ª edição. O Curtas Champagnat é uma atividade alavancada pela área de linguagens e códigos. Os componentes curriculares desta área se permeiam, permitindo com que eles conversem entre eles e trabalhem as diferentes linguagens. Por que trabalhar cinema com estudantes do 2º ano do ensino médio? Os contos de Machado de Assis e todo o universo do escritor já são riquíssimos. E eles são riquíssimos, inclusive, para se trabalhar no cinema. A importância de Machado de Assis, no contexto, é que os curtas ele consegue atualizar a linguagem do Machado. Qual é que normalmente é o grande desafio? O Machado era um escritor que usava a norma culta lusitana, norma culta portuguesa. Então era um cara que tinha uma estrutura de texto bem culta. O que o Curtas faz? Ele pega isso, por meio do roteiro, se transforma isso num enredo, que é o roteiro, e consequentemente acontece a adaptação da linguagem. Aquela distância que o texto do Machado tem, com aquele vocabulário, com aquelas inversões sintáticas, acaba na experiência do Curtas virando uma coisa muito mais simples e muito mais perceptível para todos, Então, com certeza há uma aproximação na obra do Machado. Não se trata de pegar o Machado de Assis como motivo para se filmar e deixar o texto do Machado de lado. Muito pelo contrário, o Curtas é uma porta de entrada para o Machado de Assis, para que com certeza o pessoal vá filmar, vá se interessar pelas histórias e, consequentemente, vá olhando outros textos do Machado, vá lendo outros contos. Eu já vi, por exemplo, o pessoal dizer, que legal esse meu conto, eu quero ver outro conto, entende? Então, a primeira coisa fundamental que é tirar a distância entre a nossa realidade aqui em 2015, e os curtas, e o texto do Machado de Assis, ela já foi feita. E isso só pode acontecer graças a curtas. Eu tenho certeza que o pessoal do 2º ano, ele sai do 2º ano com um diferencial na vida, que é conhecer mais a obra do Machado de Assis. E isso a gente só conseguiu atingir, sem a mínima sombra de dúvida, graças aos curtas. Coordenação pedagógica, professores, equipe de comunicação e tecnologias educacionais se reuniram para poder montar a equipe que produziu a 10ª edição do Curtas Champagnat. Nós, da equipe do Curtas Champagnat 2015, queríamos que ficasse muito claro para os estudantes que fazer um filme não era simplesmente ligar uma câmera e filmar. Que para fazer aqueles 7 a 10 minutos, eles tinham um regulamento, eles tinham muitos educadores envolvidos dando apoio para eles e todo um suporte. Por isso, nós tivemos algumas oficinas que esclareceram um pouco mais como era o cinema, que existem funções, que existem hierarquia dentro do cinema. Aqui no colégio, a equipe do Curtas ofereceu aulas, oficinas sobre cinema, sobre adaptação de roteiro, edição e montagem. Além disso, em casa, nossos estudantes pesquisaram muito sobre Machado de Assis, sobre a sua vida, a época que viveu e as suas obras. O português, o inglês e o espanhol utilizaram a linguagem do cinema. Apropriados dessa linguagem do cinema, aconteceu a reescrita desse texto literário em forma de roteiro, que é uma outra tipologia textual, nas adaptações, com as devidas adaptações. Bom, enfim, essa está sendo a primeira vez que eu participo do projeto Curtas Champagnat aqui do 2º ano, e não deixa de ser uma experiência extremamente interessante para mim, na medida em que se atualiza a linguagem literária para a linguagem cinematográfica, São formas de arte diferentes, uma não é melhor e nem pior do que a outra, são simplesmente formas de arte diferente. E esse contato está sendo muito, muito legal para mim. Com certeza, depois disso, a gente já é tão acostumado a ver adaptações cinematográficas de determinados livros, com certeza a gente vai poder notar mais agora o aspecto técnico do livro e como é as escolhas do diretor, do roteiro, em relação àquela obra que é a obra fonte para fazer
o filme, né? E com certeza isso daí abriu e ainda está abrindo os olhos da gurizada para se dar conta, por exemplo, né, da toda a riqueza que a arte do cinema e da literatura elas podem ter quando combinadas. O campo artístico, e é isso que eu acho que ficou bem claro com curtas, né, e está ficando claro e vai continuar ficando claro, é que o campo artístico é um campo de muita inspiração, mas também de trabalho, muita dedicação e principalmente muito amor ao que se faz. Fora isso, pegando um texto riquíssimo, como o texto do Machado, e aliando a essa paixão que se tem por transformar isso na sétima arte, o resultado não poderia ter sido diferente. Neste ano, a facilidade de produzir um vídeo foi visível aqui no laboratório, devido àquelas aulas que eles tiveram antes da produção dos nossos curtas. No ano anterior, eles fizeram isso com muito pouca instrução, muito pouco conhecimento. E o pessoal da comunicação ajudou muito, porque a parte de comunicação não é uma parte que eu conheço muito mais a parte técnica. E eu muitas vezes ficava devendo para eles isso. E eles vieram com essas informações bem concretas, então fizeram um trabalho que, para mim, este ano foi excelente. A parceria com a PUC, que já existia em anos anteriores, se fortaleceu, nos dando suporte para tornar esse projeto ainda maior. O trabalho realizado com os estudantes também é feito de forma bem motivadora, fazendo com que eles sejam protagonistas das suas histórias e trabalhando bastante em grupo também a sua autonomia e o seu espírito de equipe. Os resultados das produções foram surpreendentes. Eles responderam além das nossas expectativas, utilizaram habilidades que muitas vezes em sala de aula nós não conseguimos observar no cotidiano. Então, todos estão de parabéns, os envolvidos direto e indiretamente. Parabenizo e agradeço a todos que estiveram nessa jornada convivendo aí com personagens de Machado de Assis, com cenários, com os deslocamentos, roupas de época, pois vocês realmente vão deixar a marca nessa 10ª edição do Curtas Champagnat. Eu sempre achei que esse espaço é um espaço educacional, um espaço de educação de forma diferente, em que a gente educa com a presença. O estudante troca com a gente informação, eles têm as informações deles e eu tenho as minhas, e esse espírito de cooperação, esse espírito de trabalhar em equipe e entender a gente como alguém que pode ajudar a desenvolver uma tarefa tão difícil que é produzir um vídeo, se torna algo que vem deles, não de mim. Não sou eu que estou instruindo eles, que estão procurando a informação comigo. Então é um ambiente extremamente agradável de trabalhar, é uma coisa que não cansa, é um momento em que a gente se diverte com eles, é uma diversão trabalhar com eles nesse espaço enquanto eles estão produzindo. Quando nós assistimos os filmes, a gente se deu conta de que, independente deles saberem o conto, e com certeza eles sabem, porque eles se engajaram muito nesse projeto, que eles vão levar isso para a vida toda. Eu acho que é uma lembrança muito legal, assim, que fica desse projeto, desses momentos que eles se reuniram, que eles foram na casa de mãe, de pai, de vó, em outros lugares filmar, que usaram roupas de época, ou que quebraram a cabeça imaginando como seria aquele conto do século XIX nos dias de hoje. Então, eu acho que só por isso o projeto já vale muito, assim. O Curtas Champagnat é a prova que os nossos estudantes aprendem de todos os jeitos. O projeto propõe que os nossos estudantes produzam cultura, e eles conseguiram fazer isso com excelência. A gente aposta que eles saem daqui hoje um pouco especialistas em Machado de Assis.